Tudo bem? Boa noite, bem-vindo, bem-vinda, você que nos acompanha nas redes sociais, mais uma transmissão ao vivo aqui na nossa plataforma digital, o RD Online, informando, prestando serviços. Já chegamos aí ao meio de semana, como passa rápido, hein? Nesta quarta-feira, 13 de fevereiro de 2019, a gente aqui informando, prestando serviço para Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão e Rio Grande da Serra, toda a equipe do Repórter Diário Apostos. E aqui no estúdio, a apresentação minha, Leandro Amaral e o Carlos Carvalho. Boa noite, Carlos. Boa noite, Leandro. Boa noite a você, internauta ligado no RDTV. Como você sabe, não é só a equipe do RD que faz a edição, aqui a nossa edição em vídeo, a nossa live, mas você também, através da caixa de comentários dessa live. Eu sei que tem muita gente já compartilhando nos grupos, curtindo a página, compartilhando com os amigos as suas fanpages pessoais. Porém, se você quer participar, tem que mandar mensagem aqui na caixa de comentários. É isso aí, pessoal. E vamos falar sobre diversos assuntos hoje, só apresentando o nosso cardápio aqui. Jornalisticamente é a famosa escalada, mas aqui a gente fala que é o cardápio das atrações aqui dos temas que nós vamos discutir nessa edição do RDTV. Nós vamos iniciar com a entrevista com o presidente eleito e agora já empossado, já no dia a dia da subseção da OAB de São Caetano do Sul. Dr. João Paulo já está aqui conosco, atualizando aí as informações desse início de mandato, falando do dia a dia da OAB. Também vamos falar a respeito, ainda em São Caetano do Sul, agora à tarde tive a oportunidade de acompanhar o anúncio que foi feito da abertura ali da licitação, o edital, para São Caetano retomar o programa de distribuição de leite em pó para cerca de 3 mil pessoas. Isso acontecia na gestão entre 2009 e 2012, também retomou na gestão passada, mas desde 2016 esse programa estava paralisado e agora vai ser retomado, previsão daqui 30 dias para estar funcionando novamente. Nós vamos trazer os detalhes, a fala do prefeito Auric, imagens. Vamos também falar, o prefeito Auric falou na coletiva rápida ali com os jornalistas, sobre a conclusão da mini-reforma administrativa, está finalizando aí até o final desta semana, na sessão da próxima terça deve entrar na Câmara de São Caetano do Sul, e rapidamente também falando sobre ontem, a gente acompanhou direto lá da Câmara de São Caetano, tivemos a oportunidade de falar com o presidente Pio Melo sobre os novos projetos, Cidade Limpa em pauta, São Caetano, a exemplo de São Bernardo também, a prefeitura já entrou aí com as novas regras para tomar posse daqueles imóveis que estão em situação de abandono na cidade. Vamos dar mais detalhes sobre tudo isso. E tem também destaques de Mauá, de São Bernardo, né, Carlos? Exatamente. A gente teve sessão em São Bernardo do Campo, teve mudança em relação a regras internas da Câmara por causa do julgamento das contas do Marinho no ano passado, a gente vai explicar mais detalhes lá na frente. E no caso de Mauá, uma ação pedindo a exoneração de 3 secretários e 2 membros da SAMA por nepotismo, parentes da Laide Damo que foram empossados, e agora entrou uma ação para tirá-los de lá, uma ação que foi impetrada nessa semana. Perfeito. Bom, você viu aqui, e claro, a sua participação, que você tiver de sugestão de pauta, comentário, só deixar registrado aqui para a gente. Dr. João Paulo, presidente da OAB de São Caetano do Sul, aqui conosco. Aliás, marcou presença aqui na época da campanha também da OAB, fazendo discussão, dando os pontos de vista, participou do nosso debate e hoje aqui vindo pela primeira vez agora. Aliás, participamos também da apuração lá na OAB, pegamos as primeiras declarações e agora oficialmente como presidente empossado da OAB de São Caetano. Dr. João Paulo, obrigado pela gentileza, boa noite. Obrigado, Leandro. Obrigado a todos que estão nos ouvindo. Muito bom retornar a casa. Carlos, muito obrigado também pelo convite. Como você falou, nós tivemos a oportunidade de participar daquele momento democrático com os demais candidatos, participar do debate, que foi uma iniciativa do RD, muito bacana. Teve a oportunidade de mostrar para a sociedade também o quanto a OAB e a classe da advocacia é importante para o dia a dia da nossa sociedade. Então, com certeza, não poderia deixar de estar presente. E você também, no momento, lógico, de extrema felicidade, não só minha, mas de toda a diretoria, de todo o nosso grupo, esteve lá na apuração. Mais de 60% dos advogados de São Caetano elegeram o nosso grupo para comandar a OAB neste triênio. E já começamos os trabalhos com algumas conquistas já nesse primeiro momento. E temos vários projetos para colocar em prática nesses próximos 3 anos de trabalho. O que é possível destacar, doutor João Paulo, que assumiu oficialmente 1º de janeiro desse ano, o que é possível destacar já nesses 43 dias
como prioridade na subseção de São Caetano do Sul? Acho que assim, a prioridade, nós temos que analisar o momento da advocacia como um todo. Então, qual foi o grande foco nosso na campanha? Foi destacar a valorização da advocacia. Então, nós vamos fazer um trabalho incessante junto à nossa classe, junto à sociedade, mostrar o quanto é importante a figura do advogado no dia a dia da sociedade. Então, no primeiro momento, chegar à classe e mostrar o quanto é importante qualificar o seu trabalho. Frequentem a OAB, vão à OAB se qualificar, frequentar os nossos cursos, as nossas palestras. Né? Então, mostrar, né, evoluir como profissional e também mostrar para o advogado o quanto é importante que ele valorize, no sentido profissional, os seus honorários. Né? Pratique os honorários de forma correta, de uma forma não sendo desleal com o seu colega. Né? Então, praticar dentro da sua tabela dos honorários que nós temos, né, para a sociedade que está nos ouvindo, né, para o pessoal do Facebook, nós temos uma tabela mínima de honorários que determina os valores de determinados casos. Né? Você vai entrar com uma ação de divórcio, lá tem uma tabela do valor mínimo que se deve cobrar em determinado caso. Então, nós temos que fazer todo esse trabalho perante a classe para que seja respeitado. Né? E que isso é muito importante, porque às vezes o colega está no começo de carreira ou numa situação um pouco não tão boa e acaba se deixando levar por uma situação de colocar um valor abaixo. Hoje são quantos advogados inscritos na OAB de São Caetano? Em São Caetano nós temos 2.400 advogados. Tá, só para a gente ter uma ideia desse universo de 2.400, o jovem advogado responde por qual parcela? Tem ideia? Não, hoje temos, o jovem advogado para a OAB é o advogado inscrito com até 5 anos né, de advocacia. O jovem advogado deve ser mais ou menos de 20% a 30% da advocacia de São Caetano. Né? Nós temos muitos jovens advogados, muitas jovens advogadas. Hoje a advocacia tem se tornado cada vez mais, né, mulheres jovens advogados participando da advocacia, né, o que é muito bom para nós. Né? Você vê a inclusão, participação, né, da mulher no dia a dia nosso. Advogado. Então, o que a gente fala, né? Esse é o primeiro caminho que nós queremos traçar. E depois, no segundo momento, mostrar para a sociedade o quanto é importante você ter um advogado de confiança. Porque é importante você procurar consultar um advogado antes mesmo de qualquer problema. Você quer, tem uma situação legal, um contrato que você precisa analisar, ou uma situação que aconteceu no seu dia a dia, consulte o seu colega, consulte o seu advogado de confiança, que com certeza você vai estar bem amparado, vai evitar qualquer tipo de problema futuro. Então, é isso que a gente vai pegar no primeiro momento, a valorização da advocacia. Carlos Carvalho. Doutor João Paulo, bem-vindo novamente ao EDTV, uma boa noite. Durante a campanha, um dos pontos que o senhor mais enfatizou também foi a questão da transparência. Parece que ainda, não só no caso de São Caetano, mas em todos os debates que nós tivemos aqui no EDTV, se falava muito de transparência, de melhorar essa questão não só para os advogados, mas para toda a sociedade. A OAB melhorar essa informação para a sociedade do que vem fazendo a entidade. Já deu para iniciar esse tipo de trabalho? Dá para ter uma perspectiva de qual vai ser o primeiro passo para melhorar essa transparência? Então, já a partir desde o dia 28 de janeiro, nós tivemos a primeira reunião administrativa da OAB São Paulo, isso no caráter estadual. Lá tivemos participações de todos os presidentes de subseção, né, os conselheiros estaduais e a diretoria, tanto da OAB São Paulo quanto da CAASP, que nós temos como presidente o Dr. Davanzo, que foi presidente da OAB de São Bernardo, um grande amigo. E no dia 28 foi lançado o portal da transparência da OAB seccional. O que tem nesse portal de transparência? Além de todos os gastos da seccional como um todo, toda a prestação de contas feita pela subseção é enviado para a seccional. E lá também vai ser disponibilizado o portal, a transparência, né, os gastos que são feitos pelas subseções. Na minha fala, eu tive a oportunidade de falar em nome dos presidentes das nossas subseções, que me deixou muito honrado, inclusive sugeri ao presidente Caio Augusto, né, a quem parabenizo também pela eleição, né, estivemos juntos lá, né, que possibilite que nós, através de algum arquivo, de PDF, seja como for, conseguimos, quem da subseção tiver seu próprio site, como é o caso de São Caetano, que foi uma das primeiras conquistas da nossa gestão, nós prometemos um novo site até janeiro, no dia 21 de janeiro, que foi quando voltaram os prazos
processuais, nós lançamos o nosso site novo de São Caetano. Para que nós possamos colocar nos sites próprios de cada subseção a nossa prestação de contas e o portal transparência da seccional. Então, foi já um grande avanço. A CASP também está tentando implementar, acho que o doutor Davanzo falou, mas a CASP tem toda uma estrutura própria, então ela precisa fazer todo um mecanismo dela, né, porque ela tem autonomia, ela tem toda a sua análise, ela é um braço da OAB, mas ela tem autonomia de atuação. Então, além dessa questão do portal da transparência, que eu acho que hoje, qualquer um que quiser consultar, não só o advogado, você entra no site da OAB são oabsp.org.br, você vai lá, portal da transparência, você vai estar lá. Você vê todos os gastos que tem, tanto seccional quanto subseções. Né? O que eu bati muito na época da campanha é que a OAB ela tem que estar dentro da sociedade, também participar dos meios de veículos de comunicação, falar para a população, então está sempre à disposição. Por exemplo, o Leandro chamou, vamos lá falar, se não for o presidente, algum membro de diretoria, ou alguém especializado de alguma comissão setorial. Então a OAB ela tem que voltar a ter um meio de comunicação aberto com os seus associados, né, com os seus inscritos. Acho que isso é muito importante. Até porque a OAB nos últimos anos, nacionalmente falando, vem participando ativamente de várias ações, quando a gente fala políticas, não é político-partidária, mas políticas da sociedade mesmo, né? De querer ir atrás, de saber o que está acontecendo, de mostrar para a população que os advogados estão atentos para que as leis não sejam burladas e tudo mais. Então, essa transparência, na verdade, seria mais um passo dentro dessas ações que já vem ocorrendo com mais frequência nos últimos anos. Né? Não, com certeza. Isso é muito interessante, Carlos, que você falou, que é muito... as pessoas têm que entender. A OAB ela atua de forma política. Obviamente, ela tem que atuar de forma política, primeiro, por interesse da classe, sim, porque a OAB ela é uma entidade de classe, ela deve defender, em primeiro lugar, na minha visão, os interesses da advocacia, né? Então, ela deve atuar politicamente para buscar os interesses da classe e também defender politicamente o que está previsto na Constituição Federal. Mas jamais atuar de forma política partidária, seja de situação ou de oposição. Ela tem que atuar defender o que a Constituição prevê. Então, se existe alguma afronta clara à Constituição, que não exista dúvida, né, a OAB vai lá e intervém. Como você disse, até no caso do impeachment, existia uma certa dúvida, né, no caso do impeachment da presidente Dilma. O que a OAB fez? Convocou os seus conselheiros federais, baseado numa ideia do presidente Lamáquia de que existia uma afronta à Constituição Federal, razão das pedaladas na época, convocou para os conselheiros federais votarem. Houve a votação, 26-2 na época, né, dentro da OAB, foram 26 votos a favor do pedido de impeachment pela OAB, 2 contra. Venceu a maioria e foi feito o pedido. Já nós vamos passar aqui pela participação dos internautas, o pessoal que tem questionamento, mas uma pergunta, e aliás é o tema mais recente, doutor João Paulo, e aí é muito mais uma opinião e um comentário de quem está no dia a dia da OAB e também tem acompanhado. Aliás, também perguntamos isso ao Davanzo na semana passada. Deu uma polêmica danada a entrevista que o presidente recém-eleito da OAB, do Conselho Nacional, o Felipe Santa Cruz, foi ao Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, que teria dado a entender que ele seria contra a Lava Jato, até deu uma repercussão, teve advogado gravando vídeo, repercutindo, não me representa. E nessa semana, eu vi, não lembro se foi ontem ou foi na segunda-feira, a própria Época trazendo uma matéria com ele dizendo que não era contra a Lava Jato, muito pelo contrário. Na sua avaliação, pela repercussão que teve, em especial dos próprios advogados, foi uma fala mal interpretada? Ele foi infeliz no comentário? Qual a tua avaliação a respeito de como tem sido essa repercussão com essa entrevista, se eu não me engano, uma das primeiras do Felipe Santa Cruz? Eu acho que foi até uma das primeiras, né, a Folha de São Paulo. Né, eu cheguei até a ler a entrevista, no momento até eu achei uma entrevista normal, mas eu vi que houve uma repercussão muito grande, né, porque quando ele fala de questão terminativa da Lava Jato, pode ter dado a entender de que a OAB queria o fim da Lava Jato. A OAB jamais vai querer o fim de qualquer, ou ser contra qualquer ato de combate à corrupção.
Até é bom que as pessoas saibam que a OAB, no seu âmbito federal, no âmbito estadual e nos âmbitos das subseções, ela possui uma comissão que é a comissão anticorrupção ou comissão de combate à corrupção. E essa comissão é de caráter obrigatório, é de caráter permanente. Então, a OAB ela atua sempre também apoiando, né, essas iniciativas, as investigações, que elas sejam feitas, sempre que aparece uma denúncia, que seja feita uma denúncia, apenas que seja feita sempre que a OAB bate o pé, que ela seja feita dentro da regra constitucional, ou seja feita garantindo o direito de defesa, deve ser sempre preservar o direito de defesa, ampla defesa, né, o contraditório, e também seja respeitado o devido processo legal. Porque isso é uma garantia até do cidadão. Imagina que você, vou dar um exemplo, você tem uma pessoa que foi lá investigada, que realmente cometeu um delito, mas por causa de no afã de você querer, né, fazer aquele combate todo, você comete uma nulidade. A partir do momento que você cometeu essa nulidade, você pode prejudicar a própria punição a essa pessoa que cometeu o delito. E a partir dessa nulidade, você vai gerar o retorno ao status anterior e pode gerar até uma prescrição do crime que a pessoa cometeu. Então, deve ser respeitado o devido processo legal, deve ser dado o direito de defesa, o contraditório. Se a pessoa realmente cometeu o delito, que seja punida. E se a pessoa for absolvida, que seja dado também a repercussão, né? E falado que essa pessoa realmente não cometeu nenhum ato grave. Então, houve repercussão? Sim, houve. Mas podem ter certeza que a OAB sempre vai apoiar qualquer ato, né, de combate à corrupção, todas as investigações sejam realizadas dentro da conformidade constitucional. É aquela coisa, né? Na verdade, a defesa da lei é acima de tudo. Independe se é em cima da Lava Jato ou em cima de qualquer outra situação. A obrigação do advogado em si é tentar defender aquilo que está escrito. Pode questionar, pode achar que pode melhorar em determinados pontos, em determinadas áreas jurídicas, mas tem que defender aquilo que está escrito, porque é uma obrigação de vocês. É o trabalho de vocês defender aquilo. E é também dever da OAB. A OAB ela vai ser sempre intransigente quanto a respeito das prerrogativas profissionais. Sim. Então, no momento em que o advogado está atuando na defesa, seja de um investigado numa ação criminal, seja de um cliente numa ação de direito de família, ele está tendo suas prerrogativas aviltadas, né, nesse momento a OAB ela vai ser totalmente contra. Né, a OAB sempre vai defender que as prerrogativas sejam garantidas. Né, então, vamos sempre apoiar isso no âmbito das subseções, no âmbito da seccional. Tenho certeza que o Conselho Federal sempre vai continuar apoiando o combate à corrupção, sempre respeitando a Constituição Federal, que também é uma das funções da OAB, né, como eu deixei bem claro aqui. Além de defender os interesses da classe, é defender a Constituição. Também pergunta de muitos leigos nesse último tempo, até por conta da repercussão do caso do Felipe Santa Cruz. O presidente da subseção, como o caso do senhor, é eleito pelo voto direto do advogado. Sim. O presidente da seccional também eleito voto direto, no caso de São Paulo, o doutor Caio. Por que o presidente do conselho, o presidente da OAB Nacional, não é eleito pelo voto direto do advogado? Isso está previsto no Estatuto da Ordem, né? O Estatuto da Ordem prevê as eleições diretas para o conselho seccional de cada estado, né? Então, cada uma das federações tem o seu conselho estadual e dentro dos seus estados as subseções. Aqui em São Paulo, se não me engano, ainda bem que eu não sou o presidente da seccional, porque se eu errar o número vai ficar feio, mas são 239 subseções. Então, são por voto direto, né? Quando você elege uma diretoria da seccional, você está elegendo também os seus conselheiros federais. São 6 conselheiros federais por federação, 3 titulares e 3 suplentes. Né? O Estatuto prevê a eleição do Conselho Federal, a eleição indireta dentre esses 81 conselheiros federais. Então, dentre esses conselheiros federais, são aqueles que podem ser eleitos numa eleição indireta, dentre eles, dentre esse colegiado, quem será o presidente do Conselho Federal. Então, mas tem movimento para mudar? Existe algumas... já foi debatido muito nos últimos anos, últimos 6 anos, tivemos alguns debates. Primeiro teve o debate da relativização do Código de Ética e Disciplina, até porque hoje até foi um outro projeto que nós aqui em São Caetano já demos início,
foi outra promessa de campanha, que hoje nós temos que ver também a advocacia também como uma atividade também empreendedora. Então, né, com o código de ética era muito rígido, você não permitia várias atuações do advogado de forma mercantil, né, de fazer propaganda, de divulgar o seu trabalho, de você, por exemplo, com o Facebook e Instagram, né, você tinha que adequar, né, o código de ética para a realidade atual, para o mundo virtual, essas coisas. No segundo momento, houve também a regra da exigência mínima de participação das mulheres, né, nos conselhos seccionais. Hoje é obrigatório 30% dos conselheiros seccionais têm que ser mulheres nas seccionais. Existe um projeto para a eleição de 2021 que nas diretorias de subseção, pelo menos 30% das diretorias sejam mulheres, que garante pelo menos 2 lugares, né, para mulheres nas chapas. Existe também a tentativa de modificar. Hoje, você, para ser diretor da ordem de uma subseção, você tem que ter, no mínimo, 5 anos de número de ordem, né? Quando você vai ser empossado. Eles querem diminuir para 3. Abrir, assim, a participação do jovem, né, do jovem advogado também na parte política. E também tem essa questão da eleição do Conselho Federal de forma direta. Né, existem alguns movimentos, né, que querem, né, essa mudança, e aí seria, por lei, né, teria que fazer essa alteração através da mudança do estatuto da Ordem dos Advogados. Até bom te salientar, porque vários grupos, vários órgãos estão seguindo esse caminho, né, dessa eleição direta, né, até se vê como a melhor maneira possível de conseguir ter democracia dentro de todos os órgãos, de ser mais amplas as decisões, ou seja, não ficar só num grupinho fechado que às vezes pode acontecer alguma coisa, não é que a gente está acusando que aconteça algo dentro da OAB, por exemplo, mas que evite que aconteça alguma coisa, que saia burburinho que está acontecendo alguma coisa só porque a eleição não é direta. Existe uma regra que eu acho que ela é até democrática, que é a regra do rodízio de regiões para a presidência do Conselho Federal. Então, você, a cada triênio, cada região, né, então tem o Sul, Sudeste, Nordeste e Centro-Norte. Né? Então, você já tem essa possibilidade de rotatividade das regiões, né, na presidência do Conselho Federal, que já ajuda, fica um pouco mais democrático. A grande questão é que hoje, por exemplo, São Paulo, nós temos o número total de advogados, você pode colocar aí uns 300 mil advogados, quase 400 mil advogados. Vamos dizer, ativos, 250 mil advogados. Já é uma eleição grande. É uma eleição, vamos dizer, o Leandro, que cobriu muito São Caetano lá. Quantos eleitores nós temos em São Caetano, Leandro? Acho que 100 mil eleitores. 100 mil eleitores. 100 mil eleitores. É maior que a eleição do município de São Caetano. Para você fazer a votação de um órgão de classe do Conselho Federal, nós temos basicamente, se nós formos fazer a conta do país inteiro, quase 1 milhão de advogados. É uma estrutura muito grande mesmo, e talvez eu não estou dizendo e estou nem defendendo. Sim. Estou dizendo que talvez esse seja o maior impedimento que seja para fazer, porque o voto na OAB é obrigatório. Né? O voto é obrigatório, por mais que tenha um índice de abstenção, né? E também aquele que não... Você precisa estar adimplente com a ordem para poder votar. Né? Doutor João, só passar aqui pela participação dos internautas. Legal, Renato Ribeiro, obrigado. Miro Mota, Luana Matos, Tárcio Taricano, que é lá do Dia a Dia de São Caetano, Eduardo Laurindo, Niquiba Menezes, Roberta Pereira, Silvio Novembrinho, a Renata, Larissa, Soninha, enfermeira, o André Ribeiro, todo o pessoal do Viva Santo André, Viva ABC, um abraço. Dona Neto, que preside o PSB aqui em Santo André, Maria Elpidio dos Santos, obrigado. O José Maria Almeida Ribeiro, o Tarso Taricano falando sucesso ao amigo doutor João à frente da subseção, estamos juntos. Gisele Caneste, Mário Ribeiro, Kelly SV. E o Miro Mota faz também uma colocação do âmbito nacional. Fala o seguinte, doutor, qual a posição do senhor sobre o fato do presidente do STF, Dias Toffoli, não ter sido aprovado em concurso para a magistratura e agora ser autoridade máxima da Suprema Corte? O requisito para você ser presidente do Supremo Tribunal Federal, né, não prevê que você tem que ser um juiz de carreira. Qual que é o que você tem? Você tem que ter um notório saber jurídico,
né? E tem a indicação do presidente da República. Perfeito. Depois você passa pela sabatina do Senado Federal. Havendo essa aprovação, não há nenhum impedimento ao ministro Dias Toffoli de ser o ministro do STF. Acho que a questão de ser aprovado ou não em concurso público, ela é muito relativa, porque você pode prestar... Eu prestei concursos públicos também no começo de carreira, né, antes de até depois seguir para a advocacia, né? Então, é muito relativo. Por exemplo, nós temos grandes advogados que antigamente não existia o exame da ordem. Hoje existe o exame da ordem. São menos advogados por causa disso? Não. Também temos advogados que não passaram no exame da ordem de primeira. Passaram, acho que, na segunda, terceira, quarta ou quinta vez, e não deixam de ser mais ou menos advogados por causa disso, né? Eu acho que o grande problema da questão da indicação do STF é a indicação ser meramente política. Então, assim, diferente do STJ, né, que também tem toda a sua indicação também com caráter, né, mas ele é um tribunal que tem a questão de carreira, né, você tem as indicações, mas no STF você não tem nem obrigatoriedade que a pessoa seja advogada. Para você ver, a pessoa não precisa nem ser formada em direito. Se a pessoa tiver apenas notório saber jurídico, lógico que para os dias de hoje não caberia, né? Imagina você nomear pela repercussão que nós temos hoje, né, com tantos grandes juristas que nós temos no país, jamais você pegaria uma pessoa de uma outra profissão, por maior saber jurídico que ela tenha, porque ela estudou, ela quis, ela fez, ela se interessa ao tema e vai nomear ela para o STF. Mas seria permitido. Porque prevê, a Constituição Federal não exige que ela seja formada no curso de Direito. Acho que é outro ponto para se ver dentro da Constituição, né? A gente quer ver tantos pontos ultimamente, que é bom a gente tentar acabar com essas brechas, né? A nossa profissão, por exemplo, nós reclamamos que os jornalistas, hoje o diploma não vale e tudo mais, e hoje qualquer um que tem curso superior pode ser jornalista. E a gente reclama disso. Como é que um médico que não tem o hábito, ou não tem o estudo mínimo ali para ser jornalista, ou seja, sabe as regras do jornalismo, regras de escrita e tudo mais, pode ser jornalista? Nós, jornalistas, não podemos ser médicos. Então, não tem cabimento. Cada um no seu quadrado ali. Se você estudou, se você focou a sua vida para ser aquilo, você vai se dar bem naquilo, você não vai se dar bem em outra profissão. Então, é um debate que deve ser levado, né, a sério mais à frente, né? Então, a grande questão nesse caso é a indicação ser meramente política. Sim. Né? Nesse caso, se dá um poder total ao presidente da República. Segue até o sistema norte-americano de indicação. Mas lá, até se não me engano, existe regras um pouco mais específicas. Né? Mas no brasileiro não tem essa necessidade nem que a pessoa seja formada no curso de Direito. Né? Agora, as atuações, eu vejo assim, muito se contesta do Dias Toffoli, de outros ministros, né, próprio Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes, por exemplo, foi advogado-geral da União do presidente Fernando Henrique. Após o Fernando Henrique indicou ele para o STF. Mesma coisa aconteceu com o Dias Toffoli, né, que foi advogado-geral da União, né, no governo do PT, foi indicado pelo presidente. Né? Então, essas indicações são sempre de caráter político, mas não existe nenhuma ilegalidade, nem inconstitucionalidade. Está previsto na Constituição Federal. Talvez se fizesse um novo mecanismo, né, de tentar, se vá para uma lista tríplice da carreira, né, a carreira, a advocacia tem um terço, o Ministério Público tem um terço, e um terço é do Judiciário. E lá o presidente escolhe. São várias opções que nós temos, né? Exigir mais histórico de carreira e tudo mais, só para ou evitar que se coloque pessoas que já tenham algum tipo de ligação direta com o presidente ou político, independente de se é um advogado-geral da União ou se é um advogado particular da pessoa, só para tentar trazer um pouco, pelo menos, a sensação de isenção na hora que a pessoa vai estar lá julgando. O Dias Toffoli, em alguns pontos, até demonstrou essa isenção em alguns julgamentos. Sim, é isso que eu estou querendo dizer. Né? Não quer dizer que ele não seja isento, mas só para trazer uma regra mais isenta para a situação. Você vê, em vários momentos, o Dias Toffoli julgou contra o próprio partido que o indicou, vamos dizer assim. Sim. Né? Então, acho que a partir do momento que ele se coloca, né, assume,
né, o cargo de ministro do STF, ele tem que se colocar numa situação imparcial. Obviamente que sempre vai ser questionado, mas eu acho que nós temos que acreditar nas instituições. O grande problema hoje do nosso país é esse, que nós perdemos um pouco, né, da crença nas instituições. Que quando a pessoa, ao chegar nessa situação, que ela realmente vai ficar de forma imparcial naquele momento e o seu passado fica atrás. Assumiu aquele compromisso, vai seguir de forma clara e imparcial, independentemente de quem indicou. O próprio Joaquim Barbosa foi indicado pelo governo do PT, né? E depois foi o grande nome do mensalão, vamos dizer assim, né? Como ministro do STF. São detalhes que a gente esquece, né, conforme o tempo vai passando. Mas era promotor de carreira. Né, promotor de carreira e tudo mas mais. mesmo assim não, e digo assim, eu não posso falar tão a fundo do currículo do Dias Toffoli, porque realmente não me recordo nesse momento. Mas a questão de aprovação ou não no concurso público, eu acho que não tem tanta relevância. Eu não entendo dessa forma. Né? Eu acho que é mais a atuação dele de forma isenta e que seja um bom, vamos dizer, um bom ministro, né? Que atue de forma imparcial, que julgue da forma que está prevista na nossa Constituição Federal. Porque o Supremo Tribunal, a grande função dela é ser o guardião da Constituição Federal, guardião da Constituição da Carta Magna. A gente já está chegando bem no finalzinho da entrevista, só queria voltar num ponto, quer dizer, municipalizar um ponto que nós já citamos, foi a questão da participação da OAB nas questões da sociedade. Aqui no ABC, a gente, pelo menos eu não tenho histórico, não sei se o Leandro tem de cabeça um histórico, das participações das subseções em questões pontuais de cada município. Eu queria saber do senhor, até como opinião, o que o senhor acha da participação da OAB em determinadas situações, determinadas polêmicas, entre aspas, dentro dos municípios? É possível, não é possível? É bom se tomar cuidado para aí não entrar na questão político-partidária também? Como é que o senhor vê essa questão? Eu vou dar um exemplo muito claro de São Caetano que aconteceu no último ano, a questão da taxa do lixo. Sim. Né? Que muitos perguntou. A OAB, ela não, em nenhum momento ela se colocou omissa. A OAB, na verdade, ela tomou um posicionamento em que há vários entendimentos sobre a questão, né? E que isso deve ser decidido pelo Poder Judiciário e que, se fosse o caso, aqueles que se sentissem lesados, a sociedade se sentisse lesada, poderia procurar o advogado de sua confiança para ingressar com determinada ação. Não cabe ao Judiciário decidir, né, a legalidade ou não, porque existem várias interpretações, né, sobre esse tema. É diferente quando você tem uma situação bem totalmente clara de afronta à Constituição Federal. Né? Aqui, a grande questão que você tem que tomar muito cuidado quando você está à frente da ordem, eu acho que você jamais pode utilizar a OAB como um instrumento político-partidário. Seja a favor da situação, né, ou seja, utilizado de forma a ser opositor. Você tem que sempre, primeiro de tudo, acho que a OAB, a função dela é lutar pelos interesses da advocacia, lutar por batalhar em qualificar os advogados, trazer eventos em prol da advocacia, né, e no segundo momento também que verificar o quanto a sociedade está sendo respeitada, se tudo está sendo correto dentro da cidade, respeitando a Constituição Federal, respeitando as leis. Então, nesse caso, eu acho que a OAB não tem que ser omissa, a OAB ela tem que ser imparcial. Ela não pode tomar posicionamento, nós não tomamos posicionamento nem pró, nem contra. Nós falamos, é um caso controverso, inclusive, que existe, tem, né, o seu conflito, né, lá no Tribunal de Justiça, né, e isso deve ser decidido pelo Judiciário. Nós nem avalizamos o que foi feito e também não falamos que é irregular. Apenas dissemos, não cabe à OAB tomar a medida de falar se isso é constitucional ou não. Cabe ao Judiciário tomar essa medida. Mas várias coisas, por exemplo, na participação, teve uma situação da APAI, eu acho que foi o ano passado também. Sim. Né? Que nós até oficiamos, né, acho que a Regina Maura, né, acho que secretária de Saúde, falando sobre os falando repasses. sobre CEPAS. E foi feita uma comissão mista, tudo que a OAB participa. Né? Então, tem situações que quando há uma certa irregularidade ou que há uma certa situação que é clara, bom, tudo bem, vamos que... pode esclarecer isso aqui?
e se é chamado, nós vamos lá. Até porque serve, né, como um órgão técnico, né? Porque muitas vezes quem é mais leigo tem dúvida, fica aquela briga de foice de lá para cá, e a OAB às vezes pode, a lei indica isso. Então podemos tomar um caminho desse. A grande questão é que muitas vezes a lei ela é interpretativa, né? Sim. A lei ela é muito interpretativa, então a lei ela pode gerar várias... eu não sou especialista vamos voltar àquela questão, não sou especialista na área tributária, né? Então, eu já vi pessoas dizendo que é válido, vi pessoas falando que não. Como dirigente de ordem, o que você tem que ter? Compromisso, principalmente em não utilizar a entidade, que é uma entidade forte, é uma entidade que representa a advocacia como um todo dentro da cidade, ou ser utilizada para interesses, principalmente político-partidários, né? E ser utilizada de forma irresponsável. Seja para... Imagine o seguinte... Imagina se a OAB falar, a OAB diz, a taxa de lixo ela é inconstitucional, sem fazer um estudo. O que acontece? No dia seguinte sai no jornal, concorda comigo? Sai no jornal lá, como é? E mesma coisa vai acontecer se eu disser que a taxa do lixo é constitucional. Vai sair no jornal também e vai ser utilizada como aparato para justificar aquela taxa. Então, o que a OAB ela tem que fazer? Tem que ter muito cuidado com as suas manifestações. E sempre se houver uma afronta clara e inconteste contra uma lei, contra a lei, contra a Constituição, que não há nenhum tipo de dúvida, a OAB sempre vai intervir. Vai intervir, vai procurar dialogar com o poder público, vai trabalhar em situações de tentar resolver coisas. Tanto é que a OAB, por exemplo, a OAB entra com ações de medicamentos. Sim. Né, direto. A OAB faz até ações que a OAB faz através da assistência judiciária, né? Assistência judiciária que acabam gerando até, às vezes, não é por causa mas que podem gerar, se não for respeitado, multa para a prefeitura, coisa, até pedido de prisão do secretário. É que é bom a gente salientar isso para quem está nos vendo, porque às vezes parece que a OAB não é tão palpável para o público, né? Não, na verdade, assim, ela é bem... todos os eventos da OAB, elas são abertas ao público, a Casa da Advocacia e Cidadania. O que a OAB não tem no âmbito da subseção, que isso foi muito perguntado, a OAB pode ingressar com uma ação judicial contra qualquer órgão, a OAB subseção? Não, nós não podemos. A OAB ela tem que submeter a seccional, porque nós não temos personalidade jurídica. Sim. Então nós temos que submeter a seccional vai analisar o caso, isso foi feito, até no caso da taxa do lixo foi feito, eu falei aqui no debate, inclusive, foi enviado um ofício. Então a OAB fez a sua declaração dizendo que era uma questão divergente, né, cabe ser decidido pelo judiciário, aquele que se sentir lesado procura advogado. Ponto. E aí nós mandamos um ofício para São Paulo, e esse ofício foi para São Paulo para análise da seccional, que é a quem cabe analisar se é ou não, e aí vai para o Conselho Estadual, o Conselho Estadual verifica se é ou não para entrar com a ação, e aí o presidente da seccional, em conjunto com a diretoria de subseção, podem entender ingressar com a ação ou não. Mas quem entra com a ação é a seccional. É porque até eu falo da questão do palpável, porque às vezes o público não entende o papel da OAB, até onde pode ir a OAB, qual é o limite dela. Ou quando procurar a OAB, né? Quando procurar. Então é bom que a gente explique até o que a OAB pode fazer e como a OAB, como entidade, pode funcionar para a sociedade, para que todo mundo compreenda e depois não saia desinformado por aí achando que a OAB pode fazer Y, X e Z, pode salvar o mundo. Porque não é o caso. Né? Porque não é o caso. Só uma questão política, doutor João Paulo. Mas como um todo, isso foi muito observado na região do ABC em 2016. Advogado sendo citado em Santo André, São Bernardo, São Caetano, para ser candidato a prefeito, ser candidato a vice. Temos muitos vereadores eleitos que são advogados, suplentes, candidatos, mas em São Caetano, de uma forma especial, tem um ativismo muito forte por parte de advogados no dia a dia do mundo político e do mundo partidário. Como é que o senhor vê essa participação? E na tua avaliação para 2020, essa participação deve ser ainda maior em São Caetano? Eu acho que nós temos, a advocacia ela tem que estar presente no dia a dia da política, né? Eu acho que faz bem, os advogados são, por natureza, pessoas políticas, né? Então, nós já tivemos, por exemplo, até 2000, acho que na legislatura de 2012 a 2016, nós tínhamos, acho que, 5 advogados que eram vereadores em São Caetano, hoje nós temos apenas um. Né? Então, acho que assim, nós temos que estimular a participação
de todos os segmentos e o segmento da advocacia, eu acho que é interessante sim que ela participe dos pleitos, que vá, que entenda, que tenha os seus ideais, seus projetos, né? E eu acho que, com certeza, a advocacia, quando ela participa da política, pode agregar muito, principalmente no cargo de vereador. Porque o cargo de vereador vai fazer justamente o quê? A criação das leis, né? Sim. Então, aquele que tem o trato com o advogado, tudo, né, na advocacia, tudo pode cooperar muito nessa parte jurídica dentro da legislatura. Eu acho que realmente sim, os colegas, já deixo bem claro que eu nem filiado a partido político sou, estarei esses 3 anos trabalhando em prol da OAB, né? Você citou alguns colegas aí, manda um abraço aí para o Dr. Tarso, que foi citado, também obrigado Roberto Barbato, a Fernanda Roberto Silva. Barbato, também, Fernanda, né? Então, falei os que você tinha citado. Isso, aí, né? Não, e fora o pessoal aí, que... Né, que alguns que ajudaram. Então, acho que a participação é importante da advocacia na política da cidade. Com certeza é importante que a advocacia vá participar dos pleitos, e principalmente na Casa de Leis, que é onde ela pode mais cooperar. Né? Doutor João Paulo, presidente da OAB de São Caetano do Sul, eu sei que a pauta ainda é longa, mas nosso relógio é implacável. Quero mais uma vez agradecer a disponibilidade na agenda, atualizando as informações nesse início de mandato, e vai ser assim periodicamente, compromisso inclusive assumido durante a campanha, e esse objetivo, a OAB é uma entidade cada vez mais protagonista e cada vez mais a sociedade quer saber o que está, o que não está dentro da legalidade na conduta, seja dos governantes, seja da sociedade, enfim, de todo mundo. Que a gente quer é uma sociedade cada vez mais justa. Obrigado pela presença, fica à vontade para suas considerações finais, doutor João Paulo. Obrigado, Leandro, obrigado, Carlos, obrigado pelo convite. Quero chamar todos os colegas advogados a participarem da nossa gestão. Nós já começamos com o lançamento do nosso novo site. Né, foi já tem um novo site? Já tem um novo site. O endereço é o mesmo? OABSCS.org.br. www.obscs.org.br, que foi uma promessa nossa de campanha. Já instituímos o projeto Advocacia Empreendedora, que foi em parceria com o Sebrae, também outra promessa de campanha, que é trazer ao advogado, não só ao jovem advogado, mas ao advogado em geral, a oportunidade de gestão e saber organizar as finanças do seu escritório, saber empreender, porque hoje a advocacia tem que estar atualizada ao mundo mercantil. Temos eventos semana que vem sobre o futuro da justiça do trabalho, com essa discussão toda que teve da extinção ou não. Né? Então, venham participar. A OAB está de portas abertas a todos aqueles que queiram o bem da advocacia e que queiram o bem da nossa OAB. Pode ter certeza que estamos aqui à disposição. Para a população, os internautas que nos acompanham, tem alguma dúvida, está com algum processo, precisa de uma orientação jurídica, qual horário e como que pode procurar a OAB de São Caetano? A OAB de São Caetano, ela tem a assistência judiciária, né? A assistência judiciária, ela atende as pessoas que não podem pagar advogado, né? Que tem até a sua renda familiar mensal de até 3 salários mínimos, né? Então, lá na Estrada das Lágrimas 361, de segunda a quinta, das 9h30 até ao 12h30, para o almoço, daí das 2 às 5. As pessoas que tiverem qualquer tipo de dúvida, que queiram entrar com alguma ação, ou sejam processados que queiram. Se não, aqui todos aqueles que tiverem qualquer tipo de dúvida ou qualquer tipo de... queiram consultar, procure seu advogado de confiança, né, que é muito bom. Como a gente falou, valorize a advocacia, é importante você ter um advogado de confiança junto com você. Procure um colega, procure um advogado, vá atrás de um advogado que você confie. Legal. Obrigado, doutor João Paulo. Vamos seguir acompanhando o dia a dia da OAB. E Carlos Carvalho, vamos direto para o resumo aí. Pode abrir o resumo do dia. Vamos começar com o São Caetano? Vamos embora. São Caetano que hoje retomou